Desde o princípio dos tempos, o ser humano teme a mesma coisa, o fim, a morte. Ela está presente em cada cultura, em cada crença, em cada olhar que se desvia do espelho quando o tempo começa a deixar suas marcas. Muitos a chamam de inimiga, outros de passagem, mas a verdade é que a morte sempre foi mais do que isso. Ela é o último mistério que a humanidade ainda não conseguiu decifrar, e talvez nunca consiga. Há segredos que ela tenta esconder, fragmentos de uma verdade que se revelam apenas quando o véu entre este mundo e o outro se rasga, mesmo que por um breve instante. Há quem diga que tudo acaba quando o coração para de bater. Mas e se fosse exatamente nesse momento que tudo começa? Durante séculos, relatos de experiências de quase morte se repetem com detalhes assustadoramente semelhantes. Pessoas descrevem o mesmo túnel de luz, a mesma sensação de paz, as mesmas vozes que chamam por elas. Cientistas tentam explicar como descargas elétricas do cérebro criam ilusões antes do colapso final, mas o que não conseguem responder é: por que milhares de pessoas veem e sentem a mesma coisa? Coincidência? Ou o eco de uma verdade que a morte tenta manter em silêncio? Nos textos antigos, de civilizações que nunca se cruzaram, há registros de um mesmo padrão. Egípcios, maias, sumérios, hebreus. Todos falam de uma travessia, um portal, um julgamento, o peso do coração contra a pena, o balanço das ações humanas, diante de algo maior do que a própria vida. A morte, nesses relatos, nunca foi o fim, mas a fronteira entre o que se pode compreender e o que se deve temer. Mas há algo ainda mais inquietante. Em manuscritos esquecidos, escritos por monges que diziam ter sido tocados pela presença da morte em sonho, surge uma ideia terrível. A morte não leva apenas o corpo. Ela observa, ela escolhe. E quando ela vem, leva consigo lembranças, segredos e verdades que os vivos não estão prontos para suportar. Como se o ato de morrer fosse também um ato de silenciamento, uma forma de proteger o mundo dos segredos do outro lado. Você já reparou como um instante da morte é sempre acompanhado por silêncio? O tempo parece parar. Os sons se apagam. O ar pesa. É como se o universo inteiro segurasse o fôlego por um segundo, testemunhando uma alma deixando o corpo. Há quem diga que nesse exato instante, a morte se inclina e sussurra algo ao ouvido do moribundo. Uma última palavra. Uma revelação. Algo que jamais poderia ser repetido. E talvez seja por isso que ninguém retorna. Completamente igual depois de encarar o abismo entre os mundos. Alguns afirmam que o olhar de quem morre se perde porque vê algo que os vivos não podem suportar. Outros acreditam que a morte é apenas um mensageiro, uma presença enviada para conduzir, não punir. Há registros, principalmente em textos medievais, de monges que afirmavam sentir presenças ao lado de corpos recém-falecidos. Seres que observavam, imóveis, esperando o último suspiro antes de levarem a alma. Não como demônios ou anjos, mas como guardiões de uma lei invisível que mantém o equilíbrio entre o que nasce e o que parte. Mas se a morte guarda segredos, o que ela tanto tenta esconder? Há histórias de pessoas que, em momentos de profunda agonia, dizem ter ouvido vozes chamando seus nomes. Algumas relatam sentir mãos invisíveis segurando as delas, como se alguém quisesse guiá-las. Outras afirmam ter visto lugares impossíveis de descrever, vastidões sem tempo, cheias de luz e sons, que não pertencem a este mundo. Há quem diga que viu seus entes queridos esperando do outro lado, e há os que dizem ter visto algo muito diferente. Um vazio frio, silencioso, sem forma. Um estudioso do século XVII, chamado Thomas Evan Moore, dedicou a vida a coletar relatos de pessoas que haviam retornado da beira da morte. Em suas anotações, há uma linha que jamais foi esquecida. Todos viram algo, mas ninguém viu o mesmo. E talvez aí esteja o segredo. A morte não é uma só. Ela se mostra a cada pessoa de forma diferente, como se fosse um espelho que reflete o interior da alma. Se assim for, então o verdadeiro segredo da morte não está no que há depois, mas no que ela revela sobre quem fomos. Ela não é apenas uma passagem, mas um julgamento silencioso. Não o julgamento de um Deus distante, mas o da própria consciência. Cada erro, cada gesto de amor, cada escolha volta diante de nós no último instante, como um filme que o tempo não consegue apagar. Muitos morrem com medo, outros com paz. Mas o que muda? Talvez o medo não esteja na morte em si, mas no reflexo que ela nos devolve.
o reflexo do que realmente somos, sem máscaras, sem desculpas, sem disfarces. Há relatos de pessoas que, nos segundos antes de partir, pronunciam palavras desconexas, algumas parecem suplicar perdão, outras parecem sorrir. É como se cada alma soubesse exatamente o que a espera. Mas há algo que poucos sabem. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que a morte podia ser enganada, que era possível adiar o inevitável se alguém descobrisse seu verdadeiro nome. Essa crença deu origem a rituais, amuletos, símbolos e encantos. Homens e mulheres passaram a vida tentando decifrar o código da imortalidade, como se pudessem romper o ciclo. Mas, ironicamente, quanto mais fugiam da morte, mais próximos dela ficavam. Talvez o segredo mais cruel que a morte esconde seja justamente esse: ela não é inimiga, é apenas o retorno, a dissolução do que chamamos de eu naquilo que sempre foi. Como o oceano que recebe de volta a gota de água que um dia evaporou. A morte tenta esconder isso porque, se todos compreendessem, o medo deixaria de existir. E sem medo, a vida perderia seu ritmo. O medo da morte é o que move impérios, religiões, guerras e amores. É o que faz o homem construir monumentos e buscar sentido nas estrelas. Se o véu fosse completamente levantado, se víssemos a verdade nua da morte, talvez deixássemos de lutar, de sonhar, de criar. O segredo é, portanto, uma proteção. A ignorância, uma forma de nos manter vivos. Mas há quem diga que, em momentos raros, a morte permite um vislumbre do que há além. É quando alguém é arrancado de volta após um acidente, uma parada cardíaca, um coma profundo. Eles voltam diferentes, mais calmos, mais conscientes, como se tivessem visto algo que não podem explicar. A morte, nesses casos, falhou em esconder tudo, deixou escapar fragmentos do que existe do outro lado. Você já notou que as crianças falam com o vazio? Que às vezes olham para o nada e sorriem? Muitos acreditam que, por ainda não estarem completamente presas à matéria, conseguem perceber o que os adultos perderam. Talvez vejam o que a morte tenta manter invisível. O mesmo ocorre com pessoas no fim da vida, que dizem ver luzes, sombras, rostos familiares. O ciclo se repete, no começo e no fim, o véu fica mais fino. Há também os que acreditam que a morte não é uma entidade, mas uma frequência, um estado vibracional, que quando morremos, simplesmente sintonizamos outra faixa da existência. Isso explicaria por que há lugares onde a energia parece mais densa, como se memórias e presenças antigas ainda ecoassem. Cemitérios, hospitais, campos de batalha, locais onde o limite entre mundos se dissolve. A morte passa, mas o rastro permanece. O curioso é que, quanto mais a ciência avança, mais próxima ela chega do espiritual. Pesquisas recentes sobre consciência apontam que talvez ela não se origine no cérebro, mas o utilize como um rádio que transmite um sinal vindo de outro lugar. Se isso for verdade, então a morte não é um fim, mas apenas o desligar do aparelho. O sinal continua, invisível, mas eterno. Imagine se pudéssemos enxergar esse outro lado por um segundo. O que veríamos? Um campo de luz? Um vazio? Ou um reflexo de tudo que acreditamos? Talvez a morte se revele de acordo com nossa própria fé. Aos que creem na luz, ela vem como paz. Aos que cultivam trevas, como tormento, porque ela não julga, apenas reflete. E esse talvez seja seu maior segredo. Mas há ainda um mistério mais profundo. Alguns textos esotéricos dizem que a morte não é a última etapa, e sim o início de uma nova lição, que as almas retornam, renascem, repetem experiências até compreenderem completamente o amor. E quando enfim aprendem, deixam de precisar nascer. Tornam-se parte da consciência universal. A morte tenta esconder isso, porque se soubéssemos, talvez muitos desistissem de aprender agora, deixando para depois o que deve ser vivido hoje. Pense bem, por que sentimos tanto medo do inevitável? Por que evitamos falar sobre isso, como se o simples ato de mencionar a morte pudesse atraí-la? Talvez porque, em algum nível, saibamos que ela está sempre por perto, que ela nos observa, silenciosa, esperando o momento em que entenderemos que ela nunca foi o fim. Há histórias de pessoas que, no instante da morte, veem figuras que amaram mães, filhos, amigos. Seriam alucinações? Ou guias que vêm buscar quem amamos? Se for verdade, então a morte é apenas o reencontro, o retorno a um lar esquecido, e o medo perde o sentido.
Mas a morte, astuta, mantém o segredo, porque só quem atravessa pode compreender. Só quem encara o abismo entende o valor da luz. E talvez esse seja o ponto mais profundo de todos. A morte tenta esconder que, sem ela, a vida não teria sentido. Cada dia importa justamente porque um dia deixará de existir. O pôr do sol é belo porque sabemos que será o último de muitos. O abraço é intenso porque pode ser o derradeiro. A fragilidade da vida é o que a torna sagrada. No fim, o que a morte tenta esconder é simples, mas devastador. Ela não existe separada da vida. São duas faces do mesmo rosto, e quando compreendemos isso, o medo se transforma em reverência. Então, da próxima vez que o silêncio pesar, que o vento soprar mais frio, lembre-se, ela não veio te levar, veio te lembrar de viver. E agora eu te pergunto, o que você acha que é do outro lado? Você acredita que a morte é o fim ou apenas o começo? Escreve aqui nos comentários o que você sente, o que você acredita. E se esse vídeo te fez pensar, se te tocou de alguma forma, deixa o like não por mim, mas para que mais pessoas tenham coragem de encarar esse mistério de frente. Se inscreve no canal para continuar essa jornada comigo, porque ainda há segredos que o mundo dos vivos não está preparado para ouvir. E nas próximas histórias, eu vou te mostrar o que está por trás do véu.